Bom dia a todos, eu sou o Thiago, contador do Lux Contabilidade, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a nota fiscal modelo 62, ou a conhecida NFCOM. O que é a nota fiscal modelo 62? A nota fiscal modelo 62, ela basicamente é a nota para quem trabalha no ramo de telecomunicações, de comunicação e telecomunicação, e ela vem para substituir o já conhecido modelo 21 e 22, que são são modelos que estão deixando de ser utilizados para ser substituído pela NFCOM de modelo 62. Quem é obrigado a utilizar? Todas as empresas que prestam qualquer tipo de serviço de comunicação ou telecomunicação são obrigadas a utilizar a NFCOM. Trazendo alguns exemplos, empresas que prestam serviço de internet, prestam serviço de telefonia, seja ela móvel ou fixa, serviços de TV a cabo ou via satélite. Quanto à obrigação, a obrigação da aderência à NFCOM, ela se dá a partir do dia 1º de novembro de 2025, quando a nota modelo 21 e 22 ela deixa de ser utilizada e passa a ser efetivamente substituída pela nota modelo 62. É importante salientar que a versão de testes, ou como nós conhecemos na contabilidade, versão de homologação, ela já está atuando em praticamente todos os estados. E em alguns estados, a versão de produção, ou seja, aquela que tem validade fiscal, já está disponível para utilizar junto com a nota 21 e 22 até o início da sua obrigatoriedade, onde a 21 e 22 deixa de ter efetividade. Qual é a principal mudança quando se fala em deixar de utilizar a nota modelo 21 e passa a se utilizar a nota modelo 62? As principais mudanças. Sempre que se fala nas mudanças de modelo 21 para o modelo 62, nós estamos falando que a validação dela deixa de ser em lote mensal e passa a ser individual, assim como já é hoje na nota modelo 55. E você tem também toda a fatura, toda a parte da cobrança do cliente, não só o serviço de telecomunicação, mas tudo que é cobrado do cliente, ele vai na fatura, ou seja, a nota fiscal e a fatura agora elas passam a ser um só. E tudo que é cobrado do cliente vai estar demonstrado nessa fatura. Como vai funcionar a parametrização ou configuração desse novo modelo de nota dentro do sistema? Vou estar falando sobre o sistema XC, e antes de iniciar essa configuração, de demonstrar para vocês, é importante trazer uma curiosidade, que no dia 10/9 de 2025, o próprio sistema XC fez uma live explicando alguns detalhes da nota modelo 62, e ele disse que eles disseram nessa live que todos os boletos que já tiverem sido emitidos, as empresas não precisam se preocupar quanto a isso, porque eles serão segregados com base nas notas emitidas. O primeiro passo é fazer a configuração do CNPJ dentro do sistema XC. Então nós vamos no menu Configuração, Empresa, Filiais, na aba NFCOM, que você está vendo em tela, você simplesmente vem nessa parte NFCOM Ambiente 62 e clica na versão Produção e Salvar. A próxima configuração é a do tipo de documento. Então você deve ir no menu Configuração, Configurações Documentos, Tipo de documento e abrir um novo documento, caso já não exista na sua configuração. Aqui na primeira aba, na geral, você deve colocar o nome do documento, selecionar todos os itens obrigatórios, e é importante lembrar que a opção Gera Fiscal deve estar clicada como Sim. A segunda aba, que é a aba Fiscal, você deve utilizar o tipo de tributação ICMS, o modelo 62 e a série vai ser número 1. A finalidade da emissão, esse ponto é importante, você deve selecionar NFCOM normal. A parte do CFOP, nós utilizamos o CFOP 5307 para dentro do estado e o 6307 para fora do estado. Lembrando que essa configuração de CFOP ela é para pessoas físicas e empresas que não possuem inscrição estadual. Para empresas que possuem inscrição estadual, ou seja, contribuintes do ICMS,
você deve utilizar outros CFOPs. Sempre fale com a sua contabilidade ou com o responsável pelo departamento fiscal para dizer qual o CFOP adequado para essa configuração. Ponto importante, regime tributário deve seguir o padrão da filial, não é uma nota de importação. Aqui para baixo, a base de cálculo do PIS e COFINS, aqui você deve selecionar as opções não. Aqui nas últimas configurações, a opção gera internet sim, é importante de estar selecionada, e caso você tenha alguma informação complementar, você adiciona nessa última aba que vocês estão visualizando, informação adicional complementar da nota fiscal. Um ponto importante aqui também, ainda nessa configuração do tipo de documento, é referente aos impostos retidos na fonte. Essa opção ela deve ser utilizada sempre que você tem a obrigação de reter esses impostos, ou seja, sempre que se está falando de empresas da administração pública federal, você tem a obrigação de fazer algumas retenções. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outras configurações. Ainda dentro do submenu Configurações de documentos, você vai utilizar a opção Números de documentos. Então você vai clicar em Novo e vai criar uma numeração, selecionando a filial, modelo 62, série 1. A descrição aqui eu coloquei apenas como NFCOM, mas ela é livre para vocês escolherem. E o mais importante, o próximo número de NF. Caso você não tenha emitido nenhuma nota ainda, você vai sempre utilizar a opção 1 porque ela vai ser a primeira nota. Agora eu vou falar com vocês sobre a classificação tributária. Então você deve ir no menu Sistema, Fiscal, Classificação Tributária e deve criar uma nova classificação. Aqui você vai ter várias abas e eu vou trabalhar com vocês todas as que precisam ser configuradas. Então, a primeira aba, que é a aba Tributação, você coloca uma descrição, né? Aqui está como NFCOM 62, o tipo de operação é saída, tipo de tributação ICMS. Vocês podem ver que aqui eu não referenciei CFOP, porque na configuração anterior, né, o tipo de nota fiscal, ele já tem um CFOP configurado, então o XC recomenda que a configuração do CFOP esteja sempre lá no tipo de documento e não aqui na classificação tributária. Já na aba ICMS, o regime tributário deve ser sempre o regime da empresa, então se for Simples Nacional você utiliza essa opção, se for tributação normal você utiliza a opção de tributação normal. No caso do Simples Nacional, você vai sempre utilizar a opção 102, que é tributado sem permissão de crédito, ou para as empresas que querem permitir o crédito, o número 101, que é tributado com permissão. Lembrando que, nesse caso, você deve destacar mensalmente qual o percentual de crédito que o tomador de serviço poderá aproveitar. Então, a maioria das empresas vão acabar utilizando o número 102. No caso da tributação normal, você vai utilizar o 00, que é tributado integralmente, origem sempre nacional, e você vai selecionar a alíquota interna do seu estado. Caso tenha FECEP ou FECOP, você também adiciona aqui essa parte separada. Um ponto importante, tem alguns estados e algumas empresas que participam de regimes especiais e elas têm o benefício de redução da base de cálculo. Então, nesse caso, você não vai utilizar o 00, você vai utilizar o 20, que é com redução da base de cálculo, e aqui ele vai abrir um campinho para você aplicar o percentual de redução. Então, sempre fale com quem atende você no departamento fiscal para dizer qual os índices corretos. Indo aqui para o campo do PIS e do COFINS, né, no campo PIS primeiro, você sempre deve selecionar a opção 01 com a alíquota 0,65, independente de ser lucro real ou presumido. Caso você seja do Simples Nacional, você deve utilizar a opção 49 com a alíquota 0. Principalmente para as empresas que estão no regime normal, é importante clicar em sim para aplicar a redução do ICMS na base de cálculo do PIS.
E isso se estende também para a configuração da aba COFINS. Então, a situação tributária é a mesma, né? Para quem é regime normal 0,1, para quem é Simples Nacional 49, a alíquota 0 para quem é Simples Nacional e a alíquota de 3% para quem é do regime normal, independente de ser lucro real presumido para serviços de telecomunicação. Então, aqui estamos falando exclusivamente da nota 62 e, mais uma vez, aplicar a dedução do ICMS na base de cálculo do COFINS, certo? Os próximos pontos aqui nós temos mais duas abas, né? A aba de impostos retidos. Então, lembra que eu falei na configuração anterior sobre prestar serviços para entidades da administração pública federal? Nesse caso, você seleciona lá os impostos que devem ser retidos e aqui você coloca as alíquotas que devem sim ou não ser retidas, certo? Para clientes comuns, clientes pessoa física e CNPJs do direito privado, você não terá essas retenções. E aqui a última aba, a aba de FUST Funtel, você deve sempre selecionar 1% para FUST e 0,5% para Funtel, certo? Essas duas opções abaixo aqui, elas devem ser observadas para aquelas empresas que podem ter redução da base de cálculo. A próxima configuração que nós vamos falar, ela serve apenas para aqueles clientes da administração pública federal, no caso de ter a obrigação da retenção. Então, caso você tenha algum cliente desse tipo, você deve ir no menu Sistema, Cadastros, Cliente, na aba de Tributação, você deve selecionar os impostos que devem ser retidos, sim ou não. Então, lembrando, para esse tipo de cliente específico, você deve ter essas três configurações que nós falamos sobre a retenção. Para os clientes pessoa física e para os clientes PJ do direito privado, você não precisa ter esse tipo de retenção para a nota fiscal modelo 62. O próximo item a ser configurado vai ser o produto. Então, você deve ir no menu Sistema, Cadastros, Produtos, selecionar o produto que você quer fazer a alteração para a nota modelo 62 e você vai na aba Planejamento. Então, lá dentro do Planejamento, você tem o primeiro item que deve ser alterado, é a classificação fiscal de saída. Então, ela já deve ter algum tipo de classificação feita, você vai alterar para aquela classificação que nós configuramos. Então, aqui, nesse nosso exemplo, ela está com o NF com 62, certo? O segundo ponto, ele é o código CCLES. Aqui tem um ponto importante, porque você tem duas configurações possíveis, né? Você tem essa que você está vendo em tela, que é o serviço não medido, mas você tem também a configuração de serviço de assinatura de comunicação de dados. Qual é a diferença entre um e outro? Aqui nós temos um ponto importante, que é o serviço não medido. Ele pode ser utilizado para praticamente tudo, entretanto, para quem tem serviços de MVNO, serviços de telefonia ou aquele serviço que você de fato exerce algum controle sobre a quantidade de uso que o seu cliente tem, ele não encaixa muito bem no serviço não medido. Ele se enquadraria melhor nesse outro CCLES, que é a assinatura de serviços de comunicação, certo? Então, sempre fale com o responsável pela sua contabilidade para entender qual desses é o melhor. Indo aqui para a última parte, você deve também alterar o tipo de documento, ainda dentro da aba Planejamento. Você deve ir para o tipo de documento e você também deve fazer a alteração do modelo de 21 para o modelo 62 que nós configuramos anteriormente, certo? No caso de pessoa jurídica, você coloca nesse campo de baixo aqui. A última configuração que você deve fazer para habilitar como um todo a nota fiscal modelo 62 é a de cadastros de planos, né? Então você deve ir no menu Sistema, Cadastros, Contratos, Plano de Venda. Você vai na aba Plano de Venda, a primeira aba. Certifique-se de que o tipo internet esteja identificado, lógico, né? Se for um serviço de telefonia ou algum outro serviço, você faz o ajuste também. E o tipo de cliente, se é pessoa física, jurídica, ou se ele pode ser utilizado para todos, né? Lá no final, você desce e vai lá no final, o tipo de documento opcional 1, ele vai estar selecionado um tipo de documento que é referente à nota modelo 21,
você faz a alteração para o modelo 62 e clica em salvar. E assim nós conseguimos encerrar todos os itens que devem ser configurados dentro do sistema XC. Lembrando que sempre que você for iniciar a configuração, você deve chamar o seu contador, deve chamar o departamento fiscal que atende você, para que ele possa validar todas essas informações de configurações fiscais, de regime tributário e outros detalhes.